Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta. Então, hoje eu aqui vim para mais um vídeo da leitura da Palavra de Deus, da Bíblia. E antes de eu começar a ler a Palavra de Deus, eu quero contar um acontecimento que eu vi comigo alguns anos atrás, né? Eu tive em 2000, não lembro muito bem, 2014, 2015, acho que foi nessa data. Eu tive um problema psicológico, eu precisei ser levado no CAPS, eu fiquei afastada, tomei os remédios e tudo. E eu voltando, depois eu fiquei afastada, eu voltei pro meu serviço, e eu voltei com a minha Bíblia, porque daí me despertou a vontade de conhecer a Palavra de Deus, porque até, no entanto, eu só ouvia a palavra sendo pregada na igreja, e eu achava na minha mente que eu não precisava ler a Bíblia, que quando eu ia na igreja, lia, estava bom. Mas não, daí me despertou a vontade de ler. E eu comecei a levar minha Bíblia pro meu serviço. E um dia eu estava lá no meu serviço, as meninas, que eu sou educadora, daí ela passou pela sala, que era cedo ainda, não tinha chegado as crianças, ainda faltavam alguns minutos. Eu estava lendo a Bíblia, ela foi lá, me cumprimentou tudo, ela falou, você está lendo? Eu falei, estou lendo a Bíblia. Ela, ai, que legal. Mas como você está lendo, Débora? Eu falei, eu estou lendo do início, eu vou começar a ler em Gênesis e vou até Apocalipse. Daí ela comentou como eu fiz o comentário falando assim, aí Débora, eu já escutei de pessoas que não é bom, a gente não se deve ler a Bíblia assim, como se fosse um livro. Eu falei, mas por que não? É um livro, que não é Deus falando com a humanidade, mas é um livro escrito. E pra gente entender, quando a gente vai ler um livro, a gente lê do início até o fim, né, gente? E daí passou. E eu continuei lendo a minha Bíblia. Continuei fazendo leitura, li em casa, li no serviço, lá no meu almoço, daí eu li toda a Bíblia. E daí depois teve um acontecimento comigo, que eu fiquei afastada 2 anos do serviço. E passando esses 2 anos, quando eu voltei, eu tava no café com as crianças, ela veio me cumprimentar, perguntar como se eu tava bem, tudo. Daí assim, Débora, eu lembrei de você. Falei, o que aconteceu? Ela, menina, esses dias eu estava no ônibus, tinha um rapaz que estava pregando a palavra de Deus dentro do ônibus, falando da Bíblia, falando da salvação, pregando Cristo, falando de Cristo, do amor de Cristo, que só Jesus Cristo salva. E no momento, antes dele descer no ônibus, ele parou na escada do ônibus para descer. Ele olhou para nós dentro do ônibus e falou bem assim, gente, vocês querem conhecer realmente a Deus? Peguem a Bíblia de vocês e comecem a ler a Bíblia, mas não fica lendo um versículo separado. Leia de Gênesis até Apocalipse. Ela, assim, na hora deu um estalo nela, ela falou assim, ela lembrou de mim, que 2 anos atrás eu tinha falado isso pra ela. Ela falou, Débora, eu me deu aquele estalo, eu lembrei de você quando a gente tava lá no antigo colégio, você falou aquilo. Eu falei, gente, então, tá vendo? A gente tem que ler a Bíblia, mas vamos ler de Gênesis até Apocalipse. Não tem como você ficar catando a Bíblia e lendo pela metade. Então, gente, sem muita conversa agora, já contei pra vocês, e eu tive vontade de vir, eu tava com o meu canal fazendo outras coisas, eu falei, ai, porque a Bíblia diz, ide-vos e anunciar o evangelho a toda criatura. Aquela que crê será salva, né? Falei, mas como que eu não sei conversar? Eu não sei falar assim. Eu gostaria. Daí, como eu tinha um canal, eu falei, eu vou começar a fazer a leitura da Bíblia. Por quê? Ler pequenos capítulos, fazer pequenos vídeos curtos, para não ficar tão extenso. Daí a pessoa, de crendo ou não, quem não quiser ler, né? Que às vezes a pessoa não quer ler entender, pode escutar a palavra de Deus. Então, gente, sem muita conversa, a paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom, e vamos embora para a leitura da palavra. No último vídeo a gente parou em 3 de Deuteronômio. Eu vou me iniciar aqui no 4º. Vamos tirar o óculos. Eu vou fazer a leitura daqui do subtítulo por essa. Aqui no 4º começa assim. Moisés exorta o povo à obediência. Vamos ver aqui nessa. Então, e o 4º começa assim. Ai, gente, se vocês escutarem um barulho aí, é o ventilador, porque aqui tá muito, muito quente. Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízes que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais aguardar os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Porquanto todos os homens que seguiram Baal Peor, o Senhor teu Deus os destruiu do meio de vós. Mas vós que vos chegaste ao Senhor, vossos deuses, hoje estáis vivos. Eis que vos ensinei estatutos e juízes, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que façais isso na terra que vai possuir. Portanto, guardai-os e cumpri-os, porque esta é a vossa sabedoria e o vosso entendimento, aos olhos das nações, que ouvirão todos esses estatutos, e dirão, certamente essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que nação é tão grande que tenha Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, que está em todas as coisas pelas quais o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízes tão justos como toda essa lei que apresenta diante de vós nesse dia? Somente cuida-te a ti mesmo e mantenha a tua alma diligentemente, para que não esqueças das coisas que os teus olhos viram.
e para que não se afaste do teu coração todos os dias da tua vida, mas ensina aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, especialmente no dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e farei com que ouçam as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e para que possam ensinar a seus filhos. E viestes e ficaste ao pé do monte, e o monte ardeu em fogo até o meio dos céus, com trevas, nuvens e espessa escuridão. E o Senhor vos falou em meio ao fogo. Ouviste a voz das palavras, mas não vistes semelhança, somente ouvistes uma voz. E ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisseis os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E naquele tempo o Senhor me ordenou que vos ensinasse estatutos e juízos, para que pudesseis cumpri-los na terra que vai possuir. Portanto, cuidai-vos a vós mesmo, pois não vistes um modo semelhante no dia em que o Senhor nos falou em Horebe, do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais imagem de escultura semelhante a qualquer figura, semelhança de macho ou de fêmea, a semelhança de algum animal que haja na terra, a semelhança de alguma ave que voa nos céus, a semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, a semelhança de algum peixe que esteja nas águas, debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus, e quando vires o sol e a lua e as estrelas, e todo o exército dos céus, sejais impelido a adorá-los e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro, até fora do Egito, para que lhe sejais um povo de herança, como sois nesses dias. Além disso, o Senhor se irou comigo, por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que eu não entraria naquela boa terra, que o Senhor teu Deus vos dará por herança. Mas devo morrer nessa terra, não devo passar o Jordão, mas vós passareis e possuireis essa terra, essa boa terra. Cuidai-vos para que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e faz-lhe alguma imagem de escultura ou a semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor, é um Deus ciumento. Deus tem ciúme de nós, gente. Quando a gente for ficar adorando outras coisas, que não a Ele, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Quando gerardes filhos, e vos tiverdes permanecido longo tempo na terra, e vos corromperdes, e fizerdes imagem de escultura ou semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, vosso Deus, para provocá-lo à ira. Nesse dia eu invoco o céu e a terra como testemunha contra vós, para que logo pereçais completamente da terra que passardes o Jordão para possuí-la. Não prolongareis vossos dias sobre ela, mas sereis completamente destruídos. E o Senhor vos dispersará entre as nações, e restareis poucos em números entre os pagãos, para onde o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses, obra das mãos dos homens, de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas se dali por buscardes o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, e o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando estiveres em tribulação, e todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus, e te obedeceres a sua voz. Porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerás o pacto de teus pais, que ele jurou a eles. Por que pergunta agora aos dias que são passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e pergunta desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu alguma coisa tão grande como está, ou se ouviu coisas como esta? Algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo como tu ouviste e viveste? Ou teu Deus ir e tomar para si uma nação do meio de outra nação por tentações, por sinais e por prodígios e pela guerra, e como um forte e com braço estendido e com grandes terrores, conforme tudo o que o Senhor teu Deus fez por ti no Egito diante dos teus olhos? A ti te foi mostrado para que soubestes que o Senhor é Deus, não há nenhum outro senão Ele. Do céu ele fez com que ouvisses a sua voz, para que ele pudesse te instruir. E sobre a terra ele te mostrou seu grande fogo, e ouviste as suas palavras em meio ao fogo. E porque ele amou os teus pais, por isso escolheu a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante dos seus olhos com o seu grande poder, para mover-te diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e dá-la a ti como herança, como é nesse dia.
Portanto, hoje saberás e considera isso em teu coração, que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo da terra, não há nenhum outro. Portanto, guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno nesse dia, para que tudo te vá bem, e com os teus filhos depois de ti, e para que possas prolongar os teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades deste lado do Jordão, voltadas para o nascente, para que pudesse fugir para lá o homicida, que matasse o seu próximo involuntariamente, a quem não odiasse, em tempos passados, e para que, fugindo a uma dessas cidades, pudessem viver. A saber, Bezer no deserto, na planície dos Rubenitas, e Ramote em Gileade, os Gatitas, e Golã em Bassã, dos Manazitas. Essa é a lei que Moisés estabeleceu perante os filhos de Israel. Esses são os testemunhos e os estatutos e os juízes que Moisés falou aos filhos de Israel, depois que saíram do Egito. Desde lado do Jordão, no vale, diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram depois que saíram do Egito. E possuíram a sua terra, e a terra de Og, rei de Bassã, 2 reis dos amorreus que estavam deste lado do Jordão para o nascente. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon, e toda a planície deste lado do Jordão, para o leste, até o mar da planície sobre as nascentes de Pisga. 5º, e Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e os juízos que digo aos seus ouvidos hoje, para que os aprendais e guardais e cumprais. O Senhor nosso Deus fez conosco um pacto em Horebe. O Senhor não fez esse pacto com os nossos pais, mas conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. O Senhor conversou convosco face a face, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para mostrar a palavra do Senhor. Porque tiveste medo por causa do fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança de alguma coisa que há em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante dele, nem os servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam, e que mostro misericórdia a milhares do que me amam, e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guardarás o dia do Shabat para santificá-lo, como o Senhor teu Deus te ordenou. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Shabat, do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus bois ou teus jumentos, nem algum dos teus animais, nem estrangeiro que estiver dentro de tuas portas, para que o teu Senhor e a tua serva possam descansar como tu. E lembrar-te que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia do Shabat. Honrarás a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que tudo te vá bem na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, nem cometerás adultério, nem furtarás, nem dirás falso testemunho contra teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, o seu campo, ou o seu servo, ou a sua serva, ou o seu boi, ou o seu jumento, ou coisa alguma que seja do teu próximo. Essas palavras o Senhor falou a toda a vossa assembleia no monte, no meio do fogo da nuvem e da espessa escuridão, com grande voz, e nada mais acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. E aconteceu que, quando ouviste a voz do meio das trevas, pois o monte ardeu em fogo, vós aproximastes de mim, e todos os cabeças das vossas tribos e aos vossos anciãos. E disseste: Eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e ele vive. Agora, portanto, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos mais a voz do Senhor nosso Deus, então morreremos. Pois quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo, como nós ouvimos e viveu? Aproxima-te tu e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus te fala, e tu nos dirás tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e ouviremos e o faremos. E o Senhor ouviu a voz das tuas palavras, quando me falaste, e o Senhor me falou, eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles disseram a ti. Tudo o que eles disseram, falaram bem. Se houvesse neles
um coração de modo que me temessem e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhe fosse bem, e com seus filhos para sempre. Vai, dizes a eles, entrais outra vez em vossas tendas. Mas quando a ti, fica aqui comigo, e te falarei todos os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que ensinarás a eles, para que lhe possam cumpri-los na terra que lhe darei como possessão. Portanto, observe e faça como o Senhor teu Deus vos ordenou. Não vos desvieis para a direita ou para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos mandou o Senhor vosso Deus, para que vivais e tudo vá bem convosco, e para que prolongueis os vossos dias na terra que possuíres. 6. Agora, esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir. Para que possa temer o Senhor teu Deus, para guardar todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno a ti, e a teu filho, e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolongue os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os, para que tudo te vá bem, e para que te multipliques, como o Senhor teu Deus, dos teus pais, te prometeu, na terra que emana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e com todas as suas forças. E essas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. E as levarás atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E acontecerá que, quando o Senhor teu Deus tiver te trazido a terra que jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, dar-te cidades grandes e boas, que tu não edificastes, e casas cheias de todas as boas coisas, que não encheste, e poços cavados que não cavaste, e vinhas e oliveiras que não plantaste, quando comeres e te saciares. Então, cuidado para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás ao Senhor teu Deus, e o servirás e jurarás pelo seu nome. Não buscarei outros deuses, os deuses dos povos que houver à sua volta. Porque o Senhor teu Deus é um Deus ciumento entre vós, para que a ira do Senhor teu Deus não te acenda contra ti, e não te destrua da face da terra. Não tentareis ao Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus, e os seus testemunhos e os teus estatutos que ele vos ordenou. E farás o que é correto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem contigo, e para que possas entrar e possuir a terra que o Senhor jurou a teus pais, para que expulses todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor falou. E quando teu filho te perguntar, no tempo que virá, dizendo, o que significam os testemunhos e os estatutos e os juízes que o Senhor vosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, nós éramos servos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Senhor mostrou sinais e prodígios grandes e dolorosos ao Egito, a Faraó e a toda a tua casa diante de nossos olhos. E nos tirou de lá para que pudesse nos trazer para nos dar a terra que gerou aos nossos pais. E o Senhor ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem eterno, para que Ele pudesse nos preservar vivos, como somos neste dia. E será nossa justiça se observarmos todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. 7. Ai, que essa fitinha. Quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. Quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás, e as destruirás completamente. Não farás pacto algum com elas, nem lhe exibirás misericórdia. Tampouco estabelecerá casamento com elas. Não dará tua filha ao teu filho, nem a sua filha tomarás a teu filho. Porque elas fariam com que teu filho deixasse de me seguir, para servir a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós, e vós destruirá repentinamente. Mas assim lidareis com elas. Destruireis os seus altares, e quebrarei as suas imagens. E derrubarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque eles é um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que há na face da terra.
O Senhor não derramou seu amor sobre vós, nem vos escolheu, porque era mais numeroso do que qualquer outro povo, pois vós éreis menor em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amou, e porque ele desejava cumprir o juramento que havia jurado aos vossos pais. O Senhor te trouxe como um forte e te resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam, e guardam seus mandamentos por 1000 gerações. E recompensa em sua face aqueles que o odeiam, destruindo-os, e não será negligente com aquele que o odeia. Ele o recompensará em sua face. Portanto, guardarás os mandamentos e os estatutos e os juízes, que hoje te ordenam que faças. Portanto, acontecerá que se ouvirdes esses juízos e os guardares e cumprires, que o Senhor teu Deus vos guardará o pacto e a misericórdia que jurou a teus pais. Ele te amarás e te abençoará e te multiplicará. Ele também abençoará o fruto do seu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu vinho, e o teu azeite, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, na terra que ele jurou aos teus pais que te daria. Serás abençoado acima de todos os povos, não haverá homem ou mulher estéril entre ti nem entre o teu gado. E o Senhor tirará de ti toda enfermidade, e não colocará sobre ti nenhuma das terríveis doenças do Egito que conheceste, mas as porás sobre todo aquele que te odeia. E consumirá todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles, e nem servirás aos seus deuses, por isso seria uma armadilha para ti. Se disseres em teu coração, estas nações são maiores do que eu, como poderei desapossá-las? Não as temerás, mas te lembrarás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, as grandes tentações que os teus olhos viram, e os sinais e os prodígios, e a mão forte e o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Isso fará o Senhor teu Deus a todos os povos que temeres. Além disso, o Senhor teu Deus enviará vespões entre eles, até que sejam destruídos os que restarem e se esconderem de ti. Não te deixará amedrontar por eles, porque o Senhor teu Deus está no teu meio, um Deus poderoso e terrível. E o Senhor teu Deus expulsará essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás consumi-las imediatamente, para que os animais no campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus as entregará a ti e as destruirá com grande destruição, até que sejam destruídas. E entregará os seus reis na tua mão, e destruirá seu nome de debaixo dos céus. Não haverá homem capaz de ficar em pé diante de ti, até que tu os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimará com fogo. Não desejarás a prata ou o ouro que houver nelas, nem as tomará para ti, para que não te sirvam de armadilha, porque é uma abominação para o Senhor teu Deus. Tampouco trarás uma abominação à tua casa, para que não sejas uma coisa amaldiçoada, como ela, mas a detestarás completamente, e abominarás completamente, porque é uma coisa amaldiçoada. Então, gente, eu vou parar aqui no final do 7º. No próximo vídeo, eu começo aqui no 8. O que a gente viu aqui nesses capítulos aqui era Moisés conversando com o povo hebreu antes deles entrar na terra prometida, né? Que manda leite e mel. E Deus falou que seria com eles, que eles iam possuir, que não era para eles temerem o povo que estava ao redor deles, que Deus seria com eles, e que não era para eles, quando eles fossem derrotar o povo, que não era para eles pegar os deuses dele, nem usar o ouro deles, não era para trazer porque era coisa amaldiçoada. E aqui Deus fala, né, que ele é um Deus ciumento, que tem ciúme do povo dele. E assim no início da Bíblia, era os hebreus, que foi o povo escolhido, que a gente vê desde quando ele sai do Egito, e Deus foi junto com ele, e tudo aconteceu a Faraó, que morreu todo mundo, veio as pestes, matou o filho dele. Então, assim, depois de Deus também passou a gente, se a gente ama a Deus, a gente passou a ser filho dele também, e ele tem ciúme da gente também, né? Que não foi só o povo dos hebreus escolhido. Todos aqueles que crerem, vai ser escolhido, que crê e for fiel a Deus, e cumprir os 10 mandamentos, como está falando aqui, né? Deus tem um grande amor por nós, e ele é um Deus misericordioso, e quando a gente faz alguma coisa que nossa consciência, você sabe que você errou, a gente vai, ora a Deus, pede perdão, pede misericórdia, que ele é um Deus misericordioso e um Deus ciumento. Então não devemos nos prostrar à imagem feita por mãos humanas, como tá aqui falando, de madeira, de gesso, e ficar adorando e idolatrando, porque Deus não gosta disso. Adorar somente ele, Deus único, Deus do céu, Deus da terra, Deus dos mares. Nós temos que sempre agradecer a ele pelo fato de estar respirando, né? E toda a honra e toda a glória deve a ele. Então, gente, esse foi a leitura dos capítulos de hoje. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe grandemente. E vamos fazer a leitura da Bíblia, que é muito bom. Beijinho, beijinho. E até o próximo vídeo, se assim Deus, nosso bom Deus, permitir.